Agora que já entendemos o conceito de força, falaremos sobre as leis de Newton, conteúdo da dinâmica onde o nosso interesse maior é entender qual a origem do movimento, o que faz com que uma partícula se mova da maneira que nós descrevíamos anteriormente na cinemática. Outra pergunta que nós podemos fazer é o que causa a aceleração. Então, nós podemos agora enunciar novamente o problema fundamental da mecânica, que é encontrar a equação de movimento que descreve a evolução espacial e temporal de uma partícula ou sistema de partículas, ou seja, encontrar a função horária. Então, como é que podemos resolver esse problema? Bom, a solução são as 3 leis de Newton, como nós veremos neste vídeo, e a primeira delas é chamada lei da inércia. De uma maneira um pouco mais simplificada, nós podemos dizer que todo corpo tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme ou em repouso. Em um exemplo em que empurramos um bloco em uma superfície lisa, como no gelo, pode-se observar que ele tenderia a continuar se movendo no movimento retilíneo uniforme, se não fosse a colisão com um outro bloco. Da mesma forma, o segundo bloco tenderia a permanecer em repouso, se não fosse atingido pelo primeiro bloco. A lei da inércia é bastante intuitiva quando tratamos de corpos em repouso. Então, se vocês olharem ao seu redor e observarem corpos parados, é muito simples de chegar à conclusão de que eles devem permanecer nesse estado, a não ser que algum agente externo interfira nisso, como por exemplo a própria força da gravidade, força de atrito, a força normal, a resistência do ar e etc. Então, se jogarmos um objeto no espaço, se torna um pouco mais simples imaginar que na ausência de outros fatores externos, esse objeto irá se mover indefinidamente no movimento retilíneo e uniforme. Bom, a lei da inércia estabelece uma relação de causalidade. Então, o que ela nos diz é que toda mudança no movimento é causada pela atuação de forças, ou seja, forças são a causa do movimento. A partir da cinemática, nós sabemos que qualquer mudança de movimento de um objeto requer uma aceleração. Então, mudar o movimento significa causar alguma variação na velocidade. Então, podemos concluir que o resultado da ação de uma força sobre um objeto é a produção de uma aceleração. Agora, a segunda lei vai nos dizer qual é o resultado da ação de uma força sobre um objeto e vai nos permitir calcular matematicamente essa força. Assim, dizemos que um corpo sob a ação de uma força resultante se move de tal forma que a taxa de variação da quantidade de movimento, ou momento linear, se iguala à força. Assim, podemos definir a ação de uma força em termos de uma outra grandeza física, que é o momento linear, ou quantidade de movimento, que é uma grandeza também vetorial. Ela é definida com a massa do objeto vezes a sua velocidade. Além disso, a segunda lei nos diz o seguinte: a força resultante é a somatória de todas as forças que atuam sobre um objeto e vai ser igual à taxa de variação da quantidade de movimento. Então, nós teremos que a força resultante é igual à derivada de mv em relação ao tempo. Em um caso especial em que a massa é constante, a massa pode sair dessa derivada e nós ficaremos com m dv dt e dv dt, que é a definição da aceleração. É importante notar que quanto maior a massa de um objeto, maior deve ser a força para provocar essa aceleração. Logo, se eu considerar dois objetos de massas bem distintas, como uma bola de tênis e uma bola de boliche, onde eu dou um chute da mesma intensidade em cada uma delas, por exemplo, podemos imaginar intuitivamente que a bola de tênis ganhará uma aceleração muito maior do que a bola de boliche. A segunda lei de Newton também nos dá uma outra condição. Se eu souber qual é a força resultante, eu posso, a partir dela, calcular a aceleração que o objeto sofrerá. A partir daí, se eu tenho aceleração, eu consigo descrever qual vai ser o comportamento da velocidade e o comportamento da posição do objeto. Nesse sentido, eu posso dizer que a segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. E por fim, a terceira lei de Newton é chamada a lei da ação e reação, e pode ser enunciada da seguinte maneira: a toda ação corresponde uma reação igual e contrária, ou seja, será igual em módulo, porém contrária. O vetor da reação apontará no sentido oposto ao sentido da ação. Um exemplo seria uma pessoa empurrando um carrinho de supermercado. Ela está aplicando uma força sobre o carrinho para a direita, e o carrinho empurrará a pessoa para a esquerda. Ou quando andamos, empurramos o chão com o nosso pé para trás, e o chão nos empurra para frente. No próximo vídeo falaremos sobre forças específicas, como a força gravitacional, força-peso, entre outras, e como as observamos em nosso cotidiano.